Bem, essa questão 4 é muito interessante. Ela fala o seguinte: do topo de um farol, situado a 40 metros acima do nível do mar, o ângulo de depressão de um barco, ele diz aí que é 15 graus. Então ele bota lá em cima o esqueminha, para você, bota aí o farol, bota a altura lá, bota o nível do mar, bota o barco, beleza? Aí ele diz depois: sabendo que a tangente de 15 graus é igual a 2 menos raiz de 3, a distância do barco até o farol é d. Então vem comigo aqui no quadro para a gente comentar direitinho essa questão, porque confunde muitos alunos quando o ângulo não vem na posição correta, como é o que acontece aí. Tranquilo? Então vem aqui comigo no quadro para a gente resolver essa questão agora. Pessoal, essa questão 4 ela é bem interessante, certo? Porque o ângulo que vem, ele não vem na posição correta. Então exige que você tenha outro conhecimento, certo? Que é o conhecimento sobre ângulos alternos internos. Beleza? Então vem comigo aqui. Primeiro ele pediu para você calcular a distância, certo? Que está o barco do farol. Então é essa distância aqui, certo? Que eu preciso saber. Está em azul, então eu quero saber essa distância aqui. Que se eu for olhar, aqui seria ou o ângulo aqui interno ou o ângulo daqui, ó, que é o triângulo que é formado. Mas aí ele te deu um ângulo que está fora, certo? Então você vai ter que lembrar dessa questão, dos ângulos internos alternos. Interno porque está do lado de dentro, certo? Ó, esse ângulo aqui é igual, certo? A esse ângulo que está aqui, ó. Beleza? Então eles são iguais por ser ângulos alternos internos. Então esse ângulo que está aqui, ó, ele é 15 graus também. Como é que eu sei que está aqui, professor? Por causa exatamente dessa propriedade, dos ângulos internos alternos, certo? Eles são alternos e internos, beleza? E aí, ele te deu a altura do farol, eu quero saber essa distância aqui, e ele te deu já a tangente desse ângulo. Olha que interessante, ó. Ele disse a tangente desse ângulo é 2 menos a raiz de 3. Então você só precisa aplicar aí a tangente do ângulo e saber quem é o cateto que você vai ter que calcular, beleza? Então nesse caso aqui, olhando para esse ângulo aqui agora, esquecendo aquele, porque você precisa desse, beleza? Então você faz assim, ó, tangente desse ângulo é o cateto oposto, que é o cateto que está na frente, né? O cateto que está na frente é 40, certo? Cateto oposto dividido aí pelo cateto adjacente. Se lembrar sempre, que o cateto adjacente é aquele lado do triângulo que sempre toca no ângulo. Aí você pode dizer assim: professor, mas esse outro lado aqui também toca no ângulo. Não, bem, o outro lado que toca no ângulo, é o lado maior do triângulo retângulo. Esse é chamado então de hipotenusa. Então não tem como ser cateto, beleza? Então o outro lado que tocar no triângulo, no ângulo na verdade, esse será aí o cateto adjacente, beleza? Então nesse caso aqui você vai usar aí a tangente. Então vamos aqui, tangente de 15 graus é igual. E aí o cateto oposto é 40, o cateto adjacente eu chamo de x, beleza? Aí eu preciso só substituir quem é quem. Então, conheço que a tangente de 15, ele te deu. Então, você vai substituir isso por 2 menos a raiz de 3. Então, no lugar disso aqui, 2 menos a raiz de 3, isso é igual a 40 sobre x, que é o que estava lá já. Faz o meio pelos extremos. Lembrando que, quando for fazer o meio pelos extremos, nessa situação aqui, você não precisa multiplicar o x vezes 2, depois raiz de 3 vezes o x. Não faça isso. Troque só a posição do x com esse valor que está aqui. Então você vai trocar a posição do x com o 2 menos raiz de 3. Nesse caso, você vai aí ficar com, passa esse 2 menos raiz de 3 para baixo, e aí você vai ficar com x em cima é igual a 40 sobre 2 menos a raiz de 3. Beleza? E aí, lembra do que a gente fez na questão anterior, que falava lá que raiz quadrada ou raiz qualquer não pode ficar no denominador, beleza? Você tem que racionalizar. Nesse caso aqui, perceba que tem um sinal negativo. E na racionalização desse caso, você vai ter que alternar ali aquele valor. Então vai ser multiplicado em cima e embaixo por 2 mais raiz de 3. Você precisa trocar esse sinal, beleza? Então nesse caso aqui vai ficar assim. Multiplica em cima e embaixo por 2 mais raiz de 3. 2 mais raiz de 3.
E embaixo também, 2 mais raiz de 3. Beleza? Quando você fizer isso, aí você vai ver que isso aqui vezes isso vai dar aquele quadrado, né? A diferença dos quadrados, né? Então, isso é interessante. Deixa eu só lembrar aqui para você, né? A diferença dos quadrados. A diferença dos quadrados é o seguinte. Eu tenho, por exemplo, assim, A menos B vezes A mais B. Isso aqui, quando você for fazer, né, vai dar A ao quadrado menos o B ao quadrado. Certo? Então, isso aqui está lá dentro de produtos notáveis e você precisa fazer uma revisão sobre isso aí. Tranquilo? Então, vem comigo aqui para a gente fazer isso aqui agora. Lembrando que esse A seria o 2 e que esse B seria a raiz de 3. E quando você está multiplicando lá por A e B, está positivo esse, negativo esse, quando você fizer isso, só vai ficar então ó, o 2 elevado ao quadrado, ó, 2 ao quadrado, e o B aqui nesse caso é a raiz de 3. Vai ficar a raiz de 3 elevado ao quadrado, beleza? Então deixa eu pegar mais um espaço aqui, ó, já que o quadro é pequeno, né? Então tudo aí no improviso, x seria igual aí 40 vezes esse cara. 40 vezes esse cara eu vou deixar ele assim, 40 que multiplica 2 mais raiz de 3. Beleza? Tudo isso dividido. Aí eu vou ficar agora com o quadrado do primeiro, ó, quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Isso aí é a diferença dos quadrados. Está lá dentro de produtos notáveis. Vai lá, faz uma revisão sobre isso, certo? Porque isso aí já é um assunto à parte, né? A gente não pode estar fazendo revisão aqui. Só foi para lembrar aquilo ali, beleza? Então isso aqui fica quadrado do primeiro, que é 4, ó, 2 ao quadrado dá 4, deixa eu botar direto, né? Quadrado do primeiro dá 4 e menos o quadrado do segundo. Toda raiz quadrada elevada ao quadrado só sai quem está dentro dela. Por exemplo, raiz de 100 elevado ao quadrado dá 100. Raiz de 1000 elevado ao quadrado dá 1000. Raiz de 27 elevado ao quadrado dá 27. Então a raiz de 3 elevado ao quadrado dá 3, certo? Então fica assim. Então x nesse caso vai ser 40, que multiplica 2 mais a raiz de 3. 4 menos 3 daria 1, então a resposta fica apenas isso aqui. Beleza? Lembrar que aqui está dado em metros, isso aqui tem que ser dado em metros também. Não esquecer da unidade de medida, né? Porque pode ser que venha em quilômetros. Tranquilo? Então dá uma olhadinha nisso aqui, ó. Isso aqui é para você revisar, certo? Deixa eu botar aqui um olhinho. Esse olhinho aqui é importante demais, certo? Isso aqui é você, para ficar alerta, né? Dá uma olhada lá, faz uma revisão. Isso aqui é importante para você, beleza? Não esquece disso aqui também, que é quando você for racionalizar um número que está dessa forma aqui. Você tem que inverter, fazer o complexo conjugado, né, desse valor. Tranquilo? É você trocar aí o sinal, né, de menos por mais. E se for mais, você trocar por menos. Beleza? Então fica na paz. Vamos para a questão número 5. Vem comigo aqui.